professor, queria muito agradecer de coração a sua disponibilidade em ajudar a gente, agradecer a sua família por todo o apoio e agradecer o seu tempo, né? O que a gente vai fazer aqui hoje? Existe um museu chamado Museu da Pessoa, e esse museu, ele trabalha com histórias de vida. Então, tudo que o museu tem na coleção dele são histórias de vidas das pessoas. Pois não. Então, tem muitas pessoas de várias profissões, de várias idades, imigrantes, tem vários assuntos relacionados a histórias de vida. E esse museu, ele está junto com o Museu de Geociências, formando um núcleo para o Museu de Geociências poder contar a história do Instituto, a história da geologia e a história do próprio museu pelos depoimentos das pessoas. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é conversar com o senhor vai contar a sua história, a história da sua vida, e dentro dela, lógico, tem a história da geologia. Então, o senhor é uma parte de um projeto maior, que juntando todas as histórias de vida, a gente consegue contar um pouquinho do que foi a história da geologia na Universidade de São Paulo. E o Museu de Geociências é só um pontinho nessa história. O senhor não tem que falar do museu nem nada. O foco principal para a gente é a sua história de vida que está relacionada com a evolução do estudo da geologia. Tá bom. É isso que nos interessa. Pois não. Pode falar. Pode falar. Pode falar? Então tá, eu vou fazendo umas perguntinhas, o senhor vai respondendo para mim, tá? O senhor poderia, por favor, falar o seu nome inteiro e o local onde o senhor nasceu e a sua data de nascimento? Nasci em Amparo, certo. estado de São Paulo, cidade do interior de São Paulo, Amparo. Data de nascimento, 25 de setembro de 1922. Ou seja, até em 25 de setembro eu faço 98 anos de idade. Daqui mais 2 eu vou ser centenário. Quem deve participar do museu, eu devo ficar lá no museu pela minha idade. Que gostoso, professor. Isso é uma honra, viu? São poucas pessoas na idade do senhor, com a sua vitalidade, com a sua vontade de fazer as coisas. Pena que esse ano não vai ter bolo, né? Não, mas sabe que aproveitando o tempo aqui que o coronavírus me deu, eu estou publicando, né? É isso, tá professor. Certo. É isso. Só em 2019 já tem dois trabalhos publicados, e tem um agora quase publicando, que vai ser publicado. Estou publicando, estou pesquisando. Tá certo, não pode parar. Professor, por favor, quais eram os nomes dos seus pais? Olha, depois eu sou letro, porque é nome complicado. Berlingeri. 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 Legal. Berlingeri. Ou não? O que ele fazia, professor? Ele morava em Amparo, que tinha uma casa de... Ele trabalhava com terra, fazia ternos para distribuir a povo. Era uma espécie de não era alfaiataria, porque ele fazia outras coisas que cortava e fazia de outras e às vezes, criança, eu entregava os ternos que ele feito por ele, e naquele tempo era tudo estrada de ferro, não tinha estrada de rodagem,
eu pegava a estrada de ferro para ir para Campinas não, para Serra Negra, para Socorro, e outro lugar, e para entregar os ternos, e gostava de entregar porque ganhava sempre uma gorjetinha para mim. Era a parte boa, né? Quantos anos o senhor tinha quando o senhor pegava o trem para entregar os ternos? O senhor ia sozinho? Sozinho, 10, 15 anos, né? De 10, ou 12, 13 anos, por aí. O professor, qual que é a origem da sua família? Italiana. Italiana? Italiana. E você tem irmãos, professor? Olha, tinha 4. Tá. 2 já morreram. Não, tinha 3. 4 comigo. Certo. 2 já morreram. Agora só tem o mais novo e eu. O senhor era o mais velho? Não. O mais velho era... O Milton nasceu em 1919. Ele teve câncer e morreu cedo. Minha irmã tinha uma irmã também que não durou muito, não. Os que estão durando mais sou eu e o mais novo. A sua infância, o senhor passou em Amparo ou o senhor mudou de cidade, professor? Não, passei em Amparo. Fiz todo primeiro, fiz tudo fundamental, todo intermediário, ginásio, tudo passei lá em Amparo. E fui direto para a USP, fui prestar vestibular direto na USP, né? Saí de Amparo e fui na USP. Escrevi em História Natural e talvez tenha havido pouca procura que eu peguei o primeiro lugar. Foi o primeiro vestibular da USP que o senhor prestei. Vim direto, fiquei na USP e não voltei mais para Amparo. Aí fiquei tudo sempre aqui. Quando eu me formei, aí fui trabalhar no Instituto Geológico. Trabalhei até junho, Instituto Geológico, aí veio um americano para cá, um geólogo americano, o Caster, que ele foi contratado por 3 anos e perguntou para um professor mais antigo que eu, quando fiz vestibular, ele já estava lá, o José Camargo Mendes. Ah, legal. Agora, professor, eu tenho uma curiosidade aqui, ó. Quando o senhor era criança, o senhor já queria fazer história natural ou o que o senhor pensava? Não. O que eu vou ser quando crescer? Não, eu já queria. Eu já queria pelo seguinte, eu sempre gostei de livros sobre viagem daqueles naturalistas, de se meter no mato, ficava lá. E esses naturalistas me chamavam atenção porque eles faziam tudo, né? É tão difícil de chegar lá, que ele desenhava, era um bom desenhista. Desenhava as árvores, desenhava as pedras, e até populações indígenas que eles faziam lá, eles iam estudar como esses indígenas viviam, eles se metiam no mapa, ficava anos lá, esquecendo da vida. Esse termo de história natural foi uma herança, quando foi criada a Faculdade de Filosofia na USP, os alemães tinham sempre carinho pelos naturalistas. Então, eles resolveram voltar a um curso que exigisse trabalho naturalista. Não sou naturalista, não. A história natural que eu fazia era não só física, química, biologia, era botânica, era tudo.
e até geologia, para dar ao naturalista todos os conhecimentos geológicos, para eles irem para o campo. Certo, É, certo. Você vai fazer a pergunta? Professor, mais uma curiosidade minha. Quando o senhor entrou na USP, a USP era nova, né? Tinha, sei lá, uns 10 anos. A USP, foi criada em 1934. Isso. Que ano que o senhor entrou? Entrei em 42, 43, por aí. Então, a USP era bem novinha quando o senhor entrou. Como que o senhor conheceu a universidade? Como que chegou até o senhor a notícia de que existia um curso de História Natural? Porque eu imagino, posso estar errada, que em Amparo, uma cidade do interior pequena, numa família em que o seu pai trabalhava com alfaiataria, mais ou menos, como que o senhor ficou sabendo que tinha uma universidade e que tinha um curso de História Natural? Lá tinha o ginásio. Ginásio, naquele tempo, tem o curso fundamental, depois do ginásio, correspondia ao curso complementar. O ginásio eram 5 anos. Então, lá durante quando estava para se formar, o próprio ginásio, professores, informavam as possibilidades que tinham para um curso superior. Então, a informação lá da própria escola. Né? Poxa, o professor mudou sua vida, né, professor? Esse professor que falou da universidade. Que bacana. Professor, agora sim, na sua juventude, além de estudar, é óbvio, o que você mais gostava de fazer? O que eu fazia, o que eu gostava. Eu tinha aula em meio período. Depois o resto eu ia para lá em Amparo. Vocês conhecem Amparo ou não? Nós já conhecemos Socorro. Que é do lado ali. Amparo eu não conheço. Fica na Serra da Mantiqueira. Sim. Então, Amparo é um vale cercado de montanha. Então, eu saía por aquelas montanhas lá, ficando coletando tudo que aparecia, de tudo que é bicho, inclusive. Às vezes pegava um sapo, punha numa barrica e ficava caçando mosca, porque o sapo, você mata a mosca, joga lá, ele não come, Sim. porque ele está parado. Então, eu me especializei em pegar a mosca, tirar uma asa só, e soltar lá, a mosca não conseguia voar, aí o sapo comia. Que legal. Aí, de vez em quando, tinha lá, na minha casa era grande, tinha muito bicho lá, né? Então algum que morria lá, a gente enterrava e depois ficava armando o esqueleto. A minha casa era muito grande, porque em Amparo era mais, em interior é mais fácil ter casa grande. Então tinha o primeiro andar, eles chamavam lá de porão, mas não tinha nada que porão, porque era tão alto como um porão. Então, tinha uma sala grande lá, que eu pus uns arames assim, punha uns ganchos, ficava montando esqueleto e pendurando os esqueletos ali. Escuta, e os seus pais não achavam ruim, não? Eles te incentivavam? Não, eu gostava. Por exemplo, isso eu transmiti até para os meus filhos. Por exemplo, morava aqui, já morei em casa, né? Aqui em São Paulo. E que tinha árvores e tinha essas taturanos que tem, que vão comendo as folhas ali, né? Sim, sim. E chega um momento que eles formam um casulo, né? Certo. E aí eu tirava o casulo, pendurava lá no escritório da minha casa e
e ficava esperando nascer a larva. E ficava alimentando ela das árvores que eles preferiam, né? Até eles crescerem, formar casulo e virar uma borboleta. Às vezes, quando estava tudo fechado no meu escritório, eu falava para os meus filhos, não abre agora, que abrir está cheio de borboleta voando lá. Mas isso aí, inclusive, esse gosto pela natureza, transmiti para os meus filhos. E eles aproveitaram bem. Legal. Agora sim, ó, vamos para as perguntas. Como é que o senhor conheceu sua esposa? Como é que eu conheci? Bem, É. como é que eu conheci minha esposa? Olha, é o seguinte, eu tinha um aluno meu, o Sérgio Stanislau do Amaral, que era um aluno muito dedicado, foi meu aluno. Depois foi meu aluno e virou meu fã. E quando ele se formou, ele foi contratado para a USP, lá para a geologia, né? Ele é geólogo também. Então, ele tinha uma irmã chamada Thaís, que era muito amiga da minha esposa. Independente, ela não me conhecia. Eram muito amigas. Então, eles tinham uma fazenda em Mumbuca, perto de Piracicaba. Ela ia sempre com a Thaís, com a filha que é irmã do Sérgio Amaral. E lá, o Sérgio conheceu o Araci. E um dia, depois das poucas, ela ficou me conhecendo, e num baile de formatura da geologia, eu aí tive contato mais rápido com ela, né? Aí fiquei gostando. Você se lembra do seu casamento, professor? Você lembra do seu casamento? Como que foi seu casamento? O meu casamento? É. Ela é tão amiga da Thaís, e o pai dela era professor, era médico. Era professor de medicina da USP. E ele é o Dr. Milton Stanislau do Amaral, que é o médico, pai do Sérgio, ofereceu a casa deles para eu fazer o casamento lá. Que legal. Que gostoso. Que ano que foi? O senhor lembra, professor? Quando casei? Que ano? 1963. 63? 63. Ah, legal. 1963. 63. Já faz quantos anos de casado? 57. 57. Isso é raro entre casais modernos, né? Porque não dura muito, né? Muito raro. É muito raro, professor. E quantos filhos tiveram? Dois filhos, 3 netos e quase 2 bisnetos. O segundo bisneto vai nascer agora em novembro. Que gostoso! E 2 bisnetos. 2 bisnetos? Qual o nome dos filhos? Dos filhos? Gisele e Rogério. Legal. Qual a primeira lembrança que o senhor tem da escola, da sua escola? Da minha escola? Bom, a primeira lembrança que eu tenho, eu sei que tinha lá, eu nunca registrei de dinheiro, eu não lembrava direito da escola. Do primeiro ano, logo dos primeiros anos, curso fundamental. Uma vez
eu saí porque tá lá na minha parte tem uma avenida que é comercial, tá cheio de comércio, escritos o que eles estão vendendo, né? É, e se é tecido, se é vaso, se é flores, é qualquer coisa assim, né? Está sempre escrito ali no comércio ali, né? Então, eu saí e comecei a ler. Eu comecei a ler. Depois, puxa vida, pensei assim, ué, eu tô aprendendo, eu tô aprendendo, eu sei ler, eu não sabia que sabia ler. Comecei a ler e não percebi que sabia ler. Legal. Legal. Agora, tem algum professor que o senhor lembra com carinho? Um professor? Bom, tem professor que lembra com carinho, é que teve mais contato foi com o Josué mesmo, né? José Camargo Mendes. Agora, o Josué, ele, quando eu fiz vestibular, ele já era professor. E, tá, e, e lá estava faltando um professor, depois que terminei o vestibular, me matriculei, a, a, foi contratado o professor lá de geologia, um, um americano chamado Kenneth Kester, e, ele perguntou para o Josué, da área lá, da geociência, perguntou para o Josué que ele queria o nome de uma pessoa para ele orientar para doutoramento. Já que ele ia ficar 3 anos ele não ia ficar só 3 anos, ele voltaria para os Estados Unidos, né? Então, ele pediu para o Josué sugerir um nome. Quando eu me formei, já estava formado, porque eu formei em janeiro e trabalhei, foi para o Instituto Geológico, até junho de 2000, de 1900, poxa, eu não me lembro mais. E aí, a, o Josué, então, sugeriu o meu nome. Então, ele fez uma entrevista comigo, né, gostou e tal, e o Josué providenciou que eu fosse contratado na Faculdade de Filosofia da USP, né? Naquele tempo era a Faculdade de Filosofia, porque quando foi criada o curso de filosofia na USP, porque a filosofia tinha um sentido vasto, como filosofia, entendia filosofia, geologia, física, química, eh, botânica, tudo era filosofia, né? Então, por esse espírito de ter um conjunto vasto, e é o seguinte, eles queriam criar na realidade, já tinha universidade criada no Brasil, mas não era universidade. A universidade, para ser completa, ela tem que cobrir todas as áreas do conhecimento. Por exemplo, é, é, ciência, a, História. Humanidade. história, né? É tudo. E não só isso, como também a artes. A arte faz parte Faz. da área de conhecimento. Se não tem um curso de arte, não se pode chamar de universidade. Porque universidade compreende, quer dizer, tudo variado, tudo reunido num só. Todos os conhecimentos humanos reunidos num só, que é a universidade, né? Então, essa foi a preocupação. Então, realmente, a Universidade de São Paulo, nesse sentido, foi a primeira a ser criada no Brasil.
Porque antigamente a escola politécnica era independente, a faculdade de Direito era independente, a faculdade de Medicina era independente, cada um prestando conta direto ao governador. Sim. Quando foi criada a universidade, todos eles passaram a pertencer à universidade, né? E eu não sei qual foi a pergunta que eu ia fazer. Não, agora sim, professor. Agora vamos para a Alameda Glete. Vamos para a Alameda Glete. Como era a vida cotidiana lá na Glete? Como é que o senhor estudava lá? A Alameda Glete era interessante porque a Alameda Glete era grande. Falar de Alameda Glete é muito bom. Porque lá, quando eu fui, né, como aluno da História Natural, ali tinha o curso de Química, junto ali, tinha o curso de Geografia e outras áreas de botânica, está tudo junto ali. A Greta era grande, vocês não conheceram a Greta, né? Uhum. Não, Não. Era muito grande. E tinha um prédio ali, que era o prédio do Strittig, era uma beleza de prédio. O Strittig era um milionário inglês que se enriqueceu aqui no Brasil, ficou morando no Brasil, e montou aquilo era um palácio, aquilo era uma beleza, né? E grande, e ali tinha até um lugar ali apropriado que depois daqui a pouco eu vou falar. Então, reunia não só pessoal da história natural, como pessoal de outras áreas de ensino, né? Reunidos ali. À medida que foi construindo a cidade universitária, eles iam saindo devagar para a cidade universitária. Então, a geologia foi a última que saiu daí. Foi em 1970 e pouco, né? Então, no fim ficou só a geologia. E tinha uma figueira ali do lado, né, uma figueira bonita, e quando os geólogos dominavam toda a área, quando os estudantes indo ao campo traziam material, eles ficavam ali, o material jogava ali embaixo da figueira e ficava estudando o sedimento. Então, essa figueira da Glete existe até hoje. E tiraram a muda dessa figueira da Glete, que está na cidade universitária. Foi uma filha dessa figueira. Bem, eles fizeram questão de conservar a figueira. Eu acho que eu não entendo até hoje como é que uma figueira tem mais valor do que um prédio. Aquele prédio era uma beleza, foi demolida. Eu não entendo por quê. É uma boa pergunta, professor. É triste, né? Derrubaram, virou um estacionamento depois e agora nem sei o que tem lá. Não tem, nem sei mais. Olha, infelizmente vocês não conheceram aquele prédio. Era uma beleza de prédio. Aquele duto de cristais ali, tudo é uma coisa que a gente sentia assim, no meio de uma riqueza ali. Eu não entendo como é que demoliram aquilo. Foi uma pena, fiquei muito chateado. Nós temos lá no museu um espelho que sobrou da Glete. É? Quando o senhor voltar, quando acabar a pandemia, e o senhor estiver no Instituto de novo, vai lá dar uma olhada. Acho que a única peça que sobrou da Glete é um espelho que está lá no museu. É um espelho grandão, todo dourado. Não sobrou nenhuma fotografia do prédio lá, né? Não, tem uma bem antiga, mas é só da frente do prédio e distante, professor. De dentro não tem quase nenhuma mais. É bom, falar o prédio da Grete, a, a, a universidade foi criada, não falei, em 1937. Isso. No ano de 1937, eles
estava em moda estudo de, de cristalografia, inclusive não só para vendedores de cristais, para anéis, tudo, né? Não só para isso, como cristal, o tipo do cristal científico, classificar cristais, né? E aqui no Brasil, a classificação dos cristais, tudo na base cada cristal, cada tipo de rocha, de cristal, depende do sistema de cristalização que eles formam. Como quando a rocha forma, tem um sistema de cristal de diversos ângulos para formar o cristal, né? Isso aí é estudado de uma maneira muito primitiva aqui. E, naquele tempo, eu acho que o Brasil está, acho não, certeza, o Brasil está muito bem de finanças, porque para criar uma universidade dessa, eles importaram diretamente da Itália, em 1937, o, como é o nome dele? Hã? Ettore Honorato. Isso. Ettore Honorato. Que tem atualmente na biblioteca, tem uma foto dele. Uma figura dele, uma imagem dele lá. Sim. O Ettore Honorato era o maior conhecedor de cristalografia do mundo. Ele estava na Itália. Ele foi importado em 1937 para lançar aqui no início da Universidade de São Paulo, montar um museu que era o Museu de Mineralogia, naquela época só mineralogia, né? Então, ele veio da Itália só para isso. O governo do estado de São Paulo importou esse pessoa, que ele era verdadeira conhecedor do mundo inteiro, todos eles conheciam. Bem, ele se montou aqui e depois voltou para a Itália, depois, posteriormente, com a criação do curso de História Natural, ele foi contratado aqui para ser professor aqui de mineralogia, né? O senhor conheceu ele, professor? Conheci pessoalmente, tá? Olha, ele é tão importante que quando ele, durante a guerra, ele trabalhava aqui junto com não me lembro agora. Ele é um general lá que era. O Torino De Fiori? Não, esse é outro, esse é da Itália. É um brasileiro. O Saldanha da Gama. Saldanha da Gama. Mas você está conhecendo as coisas, conhecendo ele, né? O Saldanha da Gama trabalhava com o Honorato, né? E durante a guerra, o Getúlio Vargas, no começo, era favorável ao nazismo, fascismo, depois mudou, e o Honorato voltou para a Itália. Aí, durante a guerra, o Saldanha da Gama foi lá combater o fascismo lá na Itália. E combateu na Itália, esteve na Itália. Então, ele procurou o Honorato e falou para todos os brasileiros lá: conserve esse homem. Esse homem é um verdadeiro monumento. É um verdadeiro monumento. Tanto que tem uma estátua dele lá na USP, né? E depois ele voltou, né? Acabou a guerra, tudo, ele voltou. E o outro que você falou aí, o Torino. O Torino.
Ele era professor de rochas vulcânicas, ali, né? Que foi importante. Então, na criação da Faculdade de Filosofia, porque nas universidades por aí que existiam cursos tradicionais, medicina, direito, engenharia, cursos tradicionais. Não existia filosofia como abrangendo todos os conhecimentos, assim, né? Então, foi criada a Faculdade de Filosofia para dar uma feição de universidade, para a universidade. Então, quando durante a guerra, não sei se está, o Saldanha da Gama foi combater lá na Itália, né? Então, ele logo procurou o Honorato, avisou lá os professores, todos os combatentes brasileiros, olha, não mexo com esse homem, esse homem é, é um monumento, né? E ele protegeu, Saldanha protegeu o Honorato lá, né? E foi. O senhor foi aluno do Saldanha da Gama? Foi aluno, quer dizer, ele foi aluno, ele se dizia aluno, mas ele se dizia professor, mas ele é muito conhecido por no automóvel público, a ficar jogando lá no automóvel clube, né? Deu pouca aula, eu realmente não tive numa aula dele, só teve, ele fazia o onda de que era professor. Professor, o senhor lembra do Museu de Minerais da Glete? O senhor lembra do museu? Como que era lá? Bom, esse Museu da Glete começou como material de mineralogia do Honorato, né? Depois foi entendeu? Existiam dois colecionadores particulares, Paixão e tinha um outro que eu não me lembro agora. Araújo Ferraz. Exatamente. Ele estava na faculdade, no museu Da Glete. do Ipiranga. Não é bem assim, porque o Museu do Ipiranga, ele, ele, ele é dedicado à independência do Brasil. Né? E tinha todos os historiadores, etc., ligados sempre à história do Brasil. E tinha a parte de ciência, parte de geologia e tal, de material, de elementos, de rochas, etc., que era uma extensão no Museu do Ipiranga. Mas é uma extensão que existe até hoje. É um outro museu independente, realmente. Você já ouviu falar num outro museu, né? Logo ao sul do Ipiranga. Tinha coleção de palio lá também, professor? Na Glete, na coleção de palio? Tinha? Na Glete, não, porque o seguinte, os professores de paleontologia, eles descrevem os seus fósseis e depois eles, quando as espécies novas, eles têm um órgão, não é um órgão, uma seção dedicada a conservar as espécies descritas. Sim. Porque não tá disperso no museu. Porque vamos supor que uma pessoa do exterior queira comparar uma determinada espécie que eles têm lá com a nossa, tem que ser um lugar que tenha tudo registrado, obedecendo normas para não chegar lá, manusear
como é o museu, chega lá, você pega o material lá todo, você pode pegar qualquer material lá. Enquanto que nessa sessão, é, é, é um, tem que ter, pedir uma autorização e ser acompanhada por uma pessoa, para qualquer pessoa aí de fora, pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, qualquer de outro país, de outra universidade, e quer comparar, ele vai lá e para comparar, para evitar que suma esse material. Sim, claro, claro. Então, é uma coleção científica. Coleção científica. Não é museu. Não é museu. É uma coleção fechada, ninguém tem acesso. Então, o que tem de fóssil no museu atual é fóssil que pode ser manuseado à vontade, porque não tem muitos ali, é muito comum, então não tem a necessidade de maiores cuidados. E isso, na época da Glet, já era assim, essa coleção fechada. Já era assim, quer dizer, deveria ser assim. Pelo menos as normas deveriam ser, mas infelizmente nem sempre era suficientemente fiscalizado, né? Quem que cuidava, professor? Quem que cuidava das coleções e do Museu da Glet? Quem que cuidava? O Museu da Glet? O Museu da Glet eu não sei, mas não me lembro agora. Tá. Mas eu sei de agora, né? Sim, sim. O nome dela agora me falta a memória. É a idade, não me lembro. Não tem problema. Não tem problema, professor, sem problema. É umidade. Boa, boa. Professor, o senhor quer fazer uma pausa para tomar uma água, alguma coisa? Que está terminando, faltam algumas perguntinhas só. Pois não, pode falar. O senhor quer parar um pouquinho? Não pode falar. Pode falar? Então tá bom. Tá. De quais institutos o senhor já foi diretor? Já fui da Geologia, fui do Museu Paulista, só. Agora, o que aconteceu que uma vez, que na época, a Escola de Comunicação e Artes, né? E houve um problema dos professores com o diretor, chamava Manuel Nunes Dias. Ele, sei lá, os alunos andaram criticando os professores, não querendo mudar de diretor, da diretoria. Não? Já foram para a reitoria pedindo que eles não estavam contentes com o diretor lá, é o problema deles lá. Né? Tanto que ele ficou muito tempo brigando lá com os alunos, que até o pessoal falava de brincadeira, porque o nome dele é Manuel Nunes Dias. E falava para ele, Manuel Nunes Meses, fazia mesmo. Bom, eu sei que chegou um momento que a pressão foi tão grande que o reitor disse para mim, pediu para mim, se eu pudesse, por 2 meses, provisoriamente, por 2 meses, porque eu não poderia acumular 2 diretorias ao mesmo tempo, né? Por 2 meses, ocupar lá provisoriamente a direção da ECA, para que, com isso, ele combinasse com os alunos para nomear um outro diretor, né? Bom, nesse momento, o senhor era diretor do IGC ou do Museu Paulista? não, é diretor da Geociência. Ah, tá. Eu era diretor. Uma pergunta, por que um geólogo foi ser diretor do Museu Paulista, que era de História? Isso eu fiquei curiosa. Realmente, uma boa pergunta.
Foi insistência do reitor. Tá. Faltou alguém para substituir o antigo diretor, o- que ele era um geógrafo. Como é o nome? Diretor? O Penteado, né? É. Tá. E, Então, não sei o que Penteado. Ele era geógrafo também, ele não era da área, ele uhum, era geógrafo. Eu acho que deveria ser um professor da área de história, né? sim. Então, isso é realmente isso. Faltou, foi um pedido do reitor, pedido do reitor são sempre difíceis De de recrutar. Recusar. tanto ele quanto o Penteado, tanto eu quanto o Penteado não mereciam estar lá como diretores, né? Tá certo. Em que ano que foi isso, professor? O senhor lembra mais ou menos? Foi 1971 a 74, foi da geologia, É. 74 a 78. Agora, tem o seguinte, a minha presença lá no Museu Paulista tem a explicação, porque tem tem uma área de pesquisa lá na USP de arqueologia. Certo. Não tem nada que ver com paleontologia. É a pesquisa de material que está de populações antigas, né? E, e a arqueologia, ela tem para eles explicarem como vive aquele povo que está sendo pesquisado, né? Em que ambiente ele vive. Às vezes tem ambiente que o material sofreu um movimento de rochas, colúvios, que colúvio é um deslize de rocha, né? E poderia ter alterado as condições da população. Então, essa área de arqueologia pertencia ao Museu Paulista. Uhum. Então, nesse tempo que eu fiquei como professor do museu, eu ajudei muito o pessoal da arqueologia. Quer dizer, então, tem uma justificativa na minha presença lá. Essa justificativa. Isso. Legal, legal. E em que ano que o senhor começou a dar aulas, professor? Que ano? É. 49, por aí. Ah, e como foi seu primeiro dia? O senhor lembra como foi o primeiro dia para dar aula? Bom, o primeiro dia é sempre complicado, né? Naquele tempo, na técnica para dar aula era completamente diferente, né? Então, por exemplo, não tinha projeção, depois apareceram projeções de slides. Já viu falar em slides, né? Antes era o livro que era projetado assim, que tinha alguma figura do livro, ficava meio escuro ali e tal. Depois projeção de slide. Depois veio fotografias aéreas. A coisa foi se simplificando. Tá. A tecnologia foi crescendo e as coisas simplificando. Então, você tem, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, quando comecei a dar aula, a gente fazia mapeamento no campo com o aluno, ficava no campo, porque não tinha outra medida. Por exemplo, para localizar um ponto no terreno, tinha que tomar duas visadas de dois pontos diferentes, então o que cruzava era esse ponto. Então, o mapeamento só durava às vezes, mais de um mês, o aluno ficava lá no campo, né?
Então, é complicado. Pô, depois de fotografias aéreas, melhorou. Aliás, eu acompanhei esse progresso que eu tenho até um livro sobre fotografias aéreas. Aliás, dois sobre fotografias aéreas. E hoje em dia, a coisa do mapeamento geológico é coisa tão simples que o aluno não precisa perder tempo muito na. Não perde nada, professor. Hoje, com o celular, ele vê tudo rapidinho. Sabe o Google? Sim. O Google tira uma fotografia aqui, né? Depois você pega e inverte o Google e projeta na Terra, o mapa está feito. Já está feito. Verdade, o mapa já está feito. Lá eu tenho trabalho aí sobre com a aplicação desse método. Se vocês depois se interessarem, Tá bom. saiu publicado agora, 2019. 2019. Quer dar uma olhada. Professor, o senhor lembra do primeiro trabalho que o senhor orientou? O senhor lembra? Primeira orientação sua, que trabalho que foi? Eu me lembro. Quando que foi? Que trabalho que foi? O senhor lembra? Lembro. É o Vicente José Fúfaro. E, infelizmente, ele já morreu. Aliás, dos 3 orientados meus, dos 3 primeiros orientados, 2 já morreram e outro teve um AVC que está incapacitado. Dos 3 orientados meus, 2 já morreram e eu estou aqui. Na história. Que bom, sorte dos atuais alunos, né? Professor, para encerrar agora, eu tenho só mais 2 perguntas, para a gente encerrar a nossa entrevista, porque está muito gostosa e eu ficaria aqui. Eu ficaria aqui também. Quais são as coisas mais importantes para o senhor hoje? As mais importantes, primeiro, a família. Legal. Olha, a minha família, eu me considero feliz, porque nem toda família é assim. Olha, desde do meus netos, eu não digo dos bisnetos, que são pequenos ainda, desde os meus netos até a minha esposa, eu posso dizer tranquilamente, todos gostam muito de mim, me tratam bem e, e vejo a dedicação deles. Isso me dá uma vontade de continuar vivendo. E 2 coisas, né? E outra, enquanto eu estiver lúcido, com quase 98 anos, estou tão lúcido, lembro das coisas, tanto que às vezes minha mulher não lembra de alguma coisa, parece, você se lembra de tal. Quer dizer, enquanto eu estiver lúcido, eu acho que tenho condições de pesquisar, de publicar, eu continuo trabalhando com isso. Aí são minhas 2 satisfações. Legal, Maravilha. professor. Agora, diz para mim aí, como é que foi contar a sua história para nós aqui? Como foi? O que o senhor achou disso? Dessa entrevista? O que o senhor achou dessa entrevista? Eu gostei muito de vocês, e acho que vocês estão bem atualizados, você também, né? Você está bem atualizada, tanto de coisa da. É que é a minha área de estudo, professor. Eu fiz mestrado em museologia, e aí eu estudei todas as coleções de geologia do Instituto, né, de Geociências hoje. E aí todos esses nomes, para mim, são muito familiares. O Caster, o Josué Camargo Mendes. Então, eu estou familiarizada com esses termos por causa disso. E eu sou formada em História, então é uma coisa que eu gosto muito. Eu não sou geóloga. O Cássio, ele me orientou para doutorado. Ele ficou 3 anos aqui, depois foi para os Estados Unidos. Bom, então, ele
Eu fiz uma viagem que ele conseguiu do Departamento Nacional de Produção Mineral. Naquele tempo, que não tinha Brasília ainda, esse interior aí era um sertão. Agora está tudo povoado. Mas então, nós entramos lá pelos cerrados, ali na região onde é Brasília agora, por ali, né? E onde tinha um córrego, a gente cortava tronco de árvore, fazia um- Uma uma ponte improvisada. ponte provisória Uhum. e ia tocando. Na passamos por Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso. Naquele tempo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte era um estado só. Sim. Então, fui descendo até Campo Grande, e com essa história de andar em estrada ruim. E tinha um trailer com um cozinheiro com barraca, para montar barraca, tá? E acompanhava. Nós levamos 2 meses. Nossa. Sabe? Entramos no meio de índios, recém em contato com os brancos, e fotografamos, e, porque a ideia do cárcere era coletar um grande número de amostras da nossa viagem, para se completar com as que eu tinha usado para o meu doutoramento, e para ir porque ele era professor da Universidade de Cincinnati, lá nos Estados Unidos. Então, ele era casado mas não tinha filho, né? Sendo casal sem filho. Então, ele, na Universidade de Cincinnati, ele tinha a casa dele, ele já tinha reservado uma casa lá para ficar lá, né? E a ideia dele é ficar na Universidade de Cincinnati. Se desse tudo certo, eu me transferiria da USP para a Universidade de Cincinnati e estaria lá até hoje, né? Infelizmente, nós coletamos material muito bonito, mas todos encaixotados, e quebrou o carro no caminho, tivemos que contratar caminhões e tal, e despachamos em Campo Grande. Tem uma estrada de ferro que passa por São Paulo e vai até o Rio, né? E então despachamos tudo pela estrada de ferro. E, e a ideia depois, no Rio, no serviço do Departamento Nacional de Produção Mineral do Rio, despachar para Cincinnati, né? Acontece em algumas cidades, alguma estaçãozinha lá, eu acho que o pessoal viu aquelas caixa de pedra. O que é isso? Jogaram tudo fora, sei lá. Nunca chegou. Então, Ai, que dó. Nossa, professor, que história. Perderam todo o material, professor. perdemos todo o material. Aí não tinha mais como eu já tinha conseguido o que eles chamam nos Estados Unidos de training grant. Não é bolsa, é um training grant, é uma concessão de treinamento, que eu receberia pelo governo americano. Eles pagam por semana, né? Não é por. Então, cada sexta-feira eles dão um cheque da semana. Esse negócio de pagar por semana, aqui no Brasil, se pagar por semana, nós ganharíamos dinheiro, porque só fevereiro que tem uma semana, 4 semanas completas. O resto tem sempre um a mais que a gente trabalha de graça. Porque a gente recebendo por mês, estamos trabalhando de graça por um a mais, né? Verdade. Né? Então, não tinha mais condições de não, para se ensinar. Então, por acaso, Antônio Rocha Penteado, esse que me antecedeu como diretor do Museu Paulista, ele, passou lá, estava fazendo levantamento lá em Belém do Pará, achou uns calcários lá,
e queria saber onde colocar no levantamento que ele estava fazendo. Ele trouxe para São Paulo e nós éramos muito amigos, né? E por acaso ele disse, não, aí ele disse, você pode me dizer o que que é isso, né? Então, eu mandei fazer uma lâmina e assim uma grande quantidade de micro-organismos, de fósseis, organismos microscópicos, Sim. e que nunca tinha discutido, nunca tinha ah, Estudado. referidos como fósseis aqui no Brasil. Tem desses micro-organismos materiais viventes, mas como fósseis não existia, né? Bem, então, eu consegui então, mudei de centro de área de pesquisa e fui me especializar nesse micro-organismo, lá em Sherman, perto de Boston, é uma universidade, é um laboratório especializado nisso. E aí, como eu estava trabalhando no laboratório especializado nisso, e a Petrobras começando a pesquisar, naquele tempo era Conselho Nacional do Petróleo, aí não era Petrobras, começando a pesquisar a área do Marajó, lá em Belém, e ele estava precisando de alguns elementos de correlação e perguntaram se eu queria ser contratado por eles. Então, eu pedi demissão da USP e fui contratado lá. Trabalhei lá de 1950 a 1954. Aí, Legal, professor. 4 anos. Aí, o Neiva, lá, um advogado que estava fazendo toda a parte jurídica da Petrobras, disse, você vai ficar aqui, né? Eu disse, porque o Lars tinha pedido para voltar para a USP. Sim. Eu disse, mas eu recebi o pedido da ordem da USP. E ele disse, se você for, você vai perder dinheiro. Comparado o dinheiro que estão pagando na Petrobras e o dinheiro que a universidade paga, é bem inferior do que paga lá, né? E outra coisa, naquele tempo, os técnicos, geólogos, engenheiros de minas, eles recebiam o salário e um montante, além do salário, eles pagavam em ações. Pagavam em ações, não pagavam o salário inteiro. Então, quando a pessoa se aposentasse, eles podiam negociar as ações, o que corresponderia muito, muito mais. Quer dizer, eu preferi voltar para a USP, perdi dinheiro. Em compensação, conheci a Aracina. Aê, muito bom. Foi melhor, bem melhor. Compensou. Compensou muito, ó. Dinheiro nenhum para isso, não. Muito bom. Legal. Então é isso. Professor, então a gente está terminando a nossa entrevista. Se ele quiser falar mais Se alguma o senhor quiser falar mais alguma coisa, espaço aberto, professor. Muito obrigado. Se tem qualquer coisa que vocês queiram, eu estou à disposição. Legal. foi muito bom, professor. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Bastante saúde para o senhor, viu, professor? É prazer em vê-los. Você eu conheço, né? Senhora, tive o prazer agora de conhecer. Eu estava tão emocionada de conversar com o senhor que eu nem me apresentei, né? Vou me apresentar no final, que coisa feia. Meu nome é Miriam, eu sou agora, atualmente, chefe do museu lá na Geociências. Eu estou lá faz 15 anos, entrei em 2005 como técnica e como chefe do museu eu estou há 5 anos. Eu sou formada em História lá na FEFELESH, fiz mestrado na Mineralogia e depois fiz outro mestrado na Museologia. Então, eu gosto muito de trabalhar com coleções, por isso que eu perguntei tanto
do senhor das coleções, que é a parte que eu estudo. Essa parte das coleções, né, eu não sei. O pessoal doa as coleções, não tem, não sei se tem, se deveria ter algumas regras, eu não sei, não sei como informar. Não, mas tudo que o senhor falou foi muito valioso para a gente. Falou bastante Falou. coisa, né? Foi muito legal, professor. Estou muito feliz de ter entrevistado o senhor, viu? Muito obrigado. Eu também, foi uma honra para mim. E eu queria que o senhor passasse os agradecimentos à dona Araci, A Gisele, porque ela recebeu bem o Ideval o telefone e foi tudo possível. recebeu a Jaqueline Por conta também, dela, o Jaqueline, primeiro contato. Muito obrigado, professor. Tanto a Araci, minha mulher, como a Gisele, são para mim importantes. Eu consigo, além de terem tem esse grande valor, a Gisele está até me ajudando nas minhas publicações ainda. Ah, legal. Perfeito. Perfeito, professor. Um abraço a todos. Muito obrigado, professor. Fique em paz. Obrigado. Né? Obrigada, professor. Obrigado.